falar de 5 mecanismos e vou classificar eles por gênero, porque alguns nem dá para chamar de robô. Então, senta que lá vem a história. Primeiro vamos relembrar de onde vem o nome robô, porque todo esse vídeo vai ser em cima desse conceito. A palavra robô vem do tcheco robota e significa trabalho forçado. Apareceu pela primeira vez em 1920 na peça Robôs Universais de Rossum, do autor Karel Čapek. Na peça, os robôs eram pessoas fantasiadas, mas, apesar dos primeiros robôs da ficção terem forma humana, na vida real isso deixou de ser necessário. As máquinas industriais, por exemplo, na década de 60 já eram chamadas de robôs. Mas para ser considerado robô, uma máquina tem que ter pelo menos uma CPU. CPU não é gabinete. CPU é uma unidade central de processamento, mas isso é outra história. Além da CPU, tem que ter um mecanismo para trabalho físico. Tem que ter um mecanismo para movimento, trabalho físico. Se for um monte de mecanismo, mas sem processador, a gente chama de máquina. um carrinho de controle remoto pode ser chamado de robô? Ele não tem CPU. A CPU, ou seja, a parte que toma decisões em um carro de controle remoto, é o operador do controle remoto. Então, controle remoto não tem CPU, carrinho de controle remoto não tem CPU. Um software de preenchimento de cadastro na internet é um robô? Não tem nada mecânico, é um software, né? Então, se é um software, não é um robô, mas pode ser um software que tem o nome de robô, né? Mas a princípio não é um robô. Uma máquina de lavar roupas é um robô? Ela executa trabalho pesado, tem processador. Uma máquina de lavar roupa, né? Tem um processador, ela executa trabalho pesado, automático, né? E aí, é um robô? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e aproveita que o meu canal é pequeno. Eu posso ler tudo, posso responder. Vou começar pelo mecanismo mais antigo, o que muita gente chama de avô, mas eu vou chamar de pai dos robôs. Por quê? Para ser avô tem que ter um pai. Cadê o pai dos robôs, né? Então, o avô dos robôs é o autômato, o pai dos robôs é o quê? O processador? Então, para mim, o pai dos robôs são os autômatos. Existem relatos de autômatos desde a era helenística, por volta de 300 a.C. São basicamente mecanismos que simulam o movimento de humanos e animais em loop. Quem programa sabe o que é loop, né? Então ele vai, faz, volta, faz, volta, faz. Então ele faz em loop mecanicamente, não tem nenhum processador. A energia pode ser gerada por manivela, por corda, algumas vezes até por motores. Os mais antigos, os movimentos eram por manivela, óbvio, porque na época o autômato é mais antigo do que o motor, né? São verdadeiras obras de arte. Autômatos são feitos até hoje e tem um grande número de admiradores. E é realmente um divisor de águas, porque podemos chamar de arte, mas também podemos chamar de engenharia. Então, um autômato é das humanas ou é das exatas? É arte em mecatrônica? Não. Arte em mecatrônica é o meu canal. Assim como o nome robô, o nome Android começou na ficção e descreve especificamente máquinas que têm forma humana. Pessoal, o mais maluco de tudo isso é que nada tem padrão. É uma mistura de ficção, realidade, temperado com uma boa dose de sensacionalismo. A robótica não é uma ciência pronta. A gente ainda está engatinhando. E não é só no Brasil, é no mundo. Mas nos Estados Unidos tem um robô que lê pensamento. Não existe robô que lê pensamento, pessoal. Tá? Isso aí é aquela coisa assim, vamos postar para ganhar views. Ainda não temos um Android perfeito, que realmente pode ser confundido com um humano. Isso não existe. Na ficção, a palavra androide começou descrevendo robôs homens, mas hoje em dia a palavra androide descreve qualquer robô que tenha forma humana, ou seja, qualquer humanoide. Ah, e o nome de um sistema operacional também, né? Baseado em Linux. Provavelmente todo mundo conhece. Tá, mas se Android era usado para descrever os robôs masculinos com forma humana, como eles descreviam robôs femininos? Boa pergunta. E a resposta é ginoide.
Ginoide é um termo usado para descrever qualquer ser artificial que apresente a forma de mulher. A expressão é correlata ao masculino androide. O termo não é mais de uso comum. Hoje em dia, androide é frequentemente usado para ambos os sexos. Assim como ginoide, as palavras fembut e feminoide são usadas para identificar robôs femininos. Existem poucas empresas no mundo que investem no desenvolvimento de humanoides, porque é caro e de retorno demorado. Malucos iguais a mim que desenvolvem robô em casa, tem menos ainda. Mas criador de geminoides, eu só conheço um. O engenheiro japonês Hiroshi Ishiguro. Geminoide é um androide desenvolvido com aparência física igual a de um ser humano específico. É um irmão gêmeos. Eu já assisti reportagens dele no final dos anos 90, então ele está há bastante tempo desenvolvendo essa tecnologia. Ele começou fazendo a sua própria cópia robótica e agora faz cópias de outros humanos. Ele também trabalha como consultor de inteligência artificial e tecnologias para a robótica em grandes empresas. Então, ciborgue é um ser híbrido, uma mistura de mecânico e biológico. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi nos anos 70, com uma série americana chamada O Homem de 6 milhões de dólares. Essa série foi um tremendo sucesso e por isso logo criaram a Mulher Biônica, para ele não ficar sozinho, certo, né? Nos anos 80 também teve um filme muito famoso chamado Robocop, onde o protagonista era um ciborgue policial. Era um ciborgue policial. Então, o nome era Robocop, mas ele era um ciborgue. Poderia ser ciborgue cop, né? Sei lá. Mas é óbvio que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em um ciborgue é a cura para paraplégicos, pessoas que tiveram órgãos amputados. Se estuda muito essa área e temos alguns resultados satisfatórios, mas ainda existem dois grandes obstáculos. A comunicação entre o cérebro e o mecanismo é um deles. O outro grande obstáculo é o de sempre, né? Armazenamento de energia, ou seja, uma bateria boa, barata, que recarregue rápido, que seja leve e que seja segura. Mas o pior de tudo ainda é a comunicação entre o sistema nervoso humano e o aparelho mecânico. Isso é o pior, é o mais difícil de conseguir. O vídeo de hoje é uma releitura de um vídeo do canal Meu HD. O link desse vídeo do canal Meu HD, né, tá na descrição, assim como também o link de um vídeo onde eu classifico robôs por capacidade de trabalho. Pessoal, esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Eu peço encarecidamente para você comentar, curtir. Obrigado por sua visita e volte sempre.